Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Unicamp para você, tá? Esses problemas aqui, eles são bons, esses problemas que aparecem assim, ó, mostre que, eles são bons por quê? Porque a gente tira conclusões importantes nesses problemas, mas o problema é que a gente não guarda, né, essas conclusões, né? O ideal seria se a gente tirar essas conclusões, pô, interessante essa conclusão, vou anotar e gravar, guardar, decorar, certo? Dá uma olhada nessa. Que conclusão importante nós vamos tirar nessa questão aqui, tá? Então ele começa assim, ó. Resolva a equação x à quarta menos 5x menos 6 igual a zero, certo? Bom, eu vou pensar aqui nas possíveis raízes racionais, tá? Porque quando os coeficientes são inteiros, então se houver uma raiz racional, a raiz racional vai ser do tipo p sobre Q, onde o P são os múltiplos do termo independente e o Q são os múltiplos do coeficiente do maior expoente, no caso que é 1, né? Então, os divisores, né? Eu falei coeficiente, os divisores do 1 aqui vai ser mais ou menos 1. E os divisores do menos 6 vai ser o quê? Vai ser o mais ou menos 1, que divide o menos 6, mais o menos 2, mais o menos 3 e mais o menos 6, certo? Ou seja, se essa equação tem alguma raiz racional, essas raízes são uma dessas aqui, ó, tá? Porque mais ou menos 1 dividido por mais ou menos dá mais ou menos 1. E qualquer um desses aqui dividido por isso aqui vai dar aquilo lá mesmo, né? Então quer dizer que se houver alguma raiz, as raízes são desse tipo. O que a gente faz? A gente começa a testar do menor até o maior, né? Então 1. 1 é raiz? Não. Para o 1 ser raiz, a soma dos coeficientes tem que ser igual a zero. Tá? Então, 1 com menos 5, menos 4 com menos 6 dá 10. Não, então o mais 1 não é. Vamos ver o menos 1. Menos 1 elevado à quarta dá 1. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. 1 mais 5, 6. Com menos 6 dá 0. Opa, então uma das raízes é 1. Eu continuo testando? Eu não faria isso. Eu tentaria, eu iria reduzir o grau disso aqui para tentar achar as outras raízes de forma mais fácil. Então vou aplicar Brio-Ruffini. Tá? Então uma das raízes que eu achei foi menos 1. Aqui eu ponho os coeficientes. Então do x à quarta é 1, do x à terceira é 0, do x ao quadrado é 0, do x é menos 5 e do independente é menos 6. Então, Brio-Ruffini, 1 vezes menos 1, com 0 menos 1 vezes menos 1 dá 1, com 0 dá 1 vezes menos 1, com menos 5 dá menos 6 vezes menos 1 dá 6, com menos 6 dá 0. Certo? Bom, então, isso daqui pode ser reescrito como sendo x menos menos 1, ou seja, x mais 1, vezes isso daqui, que é x à terceira menos x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, certo? Bom, vamos procurar outra raiz, né? Então, o mais 1 eu já vi que não era logo de cara. O menos 1, vamos ver o menos 1 aqui. Vai dar menos 1 com menos 1 ao quadrado dá 1, então vai dar menos 1, menos 1, menos 2, com menos 1, menos 3, com menos 6, menos 9. Não, menos 1 não é mais raiz. Foi só uma raiz. Agora então vamos tentar o 2, né? 2 ao cubo dá 8, 2 ao quadrado dá 4, com o menos ali vai ficar menos 4, mais 8, menos 6. Então, positivo vai dar 8 e 8, 16, menos 4 com menos 6, menos 10. Não, mais 2 não é. Vamos tentar o menos 2. Menos 2 ao cubo, menos 8, menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2... fazendo bosta aqui. Era 2, né? Era 2, né? Então vou voltar. O 2, né? O 2. O 2 ao cubo dá 8, 2 ao quadrado 4, menos 4, 2 e menos 6. Ó, tava fazendo porcaria aqui, né? 8 com 2 dá 10, menos 4 com menos 6 dá 10. Opa, então o 2 é uma das raízes, tá? Quase que eu falei. Quase que eu tive que fazer tudo de novo esse problema aqui, porque ia cair numa inconsistência. Então vamos aplicar Brio-Ruffini nesse aqui, ó. Tá? Uma das raízes é 2. Esquece aqui, 2. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Então, o coeficiente aqui é 1, menos 1,
1 e menos 6. Tá? Abaixo 1. 1. 1 vezes 2, 2. Com menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Com 1, 3. 3 vezes 2, 6. Com menos 6, 0. Ah, agora sim. Então, vou reescrever de novo essa equação. Essa equação é x mais 1 vezes x menos essa raiz, que é 2, vezes esse polinômio do segundo grau, né? Que é x ao quadrado mais x mais 3, igual a 0, certo? Bom, agora esse aqui é resolver isso aqui, né? Vale a pena eu continuar testando isso aqui? Não, é do segundo grau, né? Eu tento ver por fatoração, né? Então, aqui é mais, né? Dá para ver aqui que o delta, né? B ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12 mais 1 vai dar negativo. Ou seja, isso daqui vai dar raízes imaginárias. Isso daqui vão dar duas raízes imaginárias, porque é do segundo grau, as raízes imaginárias sempre aparecem aos pares, então vai dar duas raízes imaginárias. Tá? Eu vou fazer sem usar Bhaskara. Como é que eu faço sem usar Bhaskara? Então, o coeficiente do x ao quadrado tem que ser 1. É 1? É, beleza. Então, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por menos 2. Ó. 1 dividido por menos 2 dá menos meio, certo? Menos meio. Eu pego 1 e divido por menos 2, então deu menos meio. Aí, eu pego menos meio, elevo ao quadrado, tá? Menos z ao quadrado tem que ser igual a 3, tá? Aí você fala, para que isso aí? Porque esse z vai dar duas respostas. Aí eu vou fazer o menos meio, mais ou menos essa resposta, que daí são as raízes, tá? Então isso aqui vai ficar o quê? Menos meio ao quadrado dá 1/4. Aí esse 3 vem para cá, fica menos 3. Só que menos 3 o que que é? É menos 3 vezes 4 sobre 4. É menos 12 sobre 4. Tá? Para eu poder somar aqui. E esse menos z ao quadrado vai para o outro lado, fica z ao quadrado. Então, isso aqui ficou 1 menos 12 menos 11/4. Então, vai ficar aqui z é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 11/4. Tá? Então, a gente chega aqui, z é igual a mais ou menos i, porque está menos aqui embaixo, raiz de 11 sobre raiz de 4 é 2. Então, as raízes são quem? Menos meio, como tem o 2 aqui, eu já coloquei o 2, então menos meio, mais ou menos i, raiz de 11. Tá? Essas são as raízes. As outras duas raízes, né? Então, as três raízes, resolva a equação ele quer, resolva a equação ele quer, o conjunto de solução, né? Então, vou colocar o conjunto de solução bem aqui, ó. Vou pegar esse 2 que eu coloquei aqui, vou colocar no conjunto de solução. É o menos 1, menos 1, 2, aí, menos 1 mais i raiz de 11 sobre 2, e menos 1 menos i raiz de 11 sobre 2. Está aqui. Esse é o conjunto de solução. Tá? Essas são as quatro raízes dessa equação aqui. Menos 1, 2, menos 1 mais i raiz de 11 sobre 2 e menos 1 menos i raiz de 11 sobre 2. Certo? Bom, resolvido? Resolvi, beleza. Aí você fala, mas cadê a conclusão importante? Vai vir daqui, do mostre que. Então ele está dizendo assim, ó, mostre que se A e B são números reais, e se não são ambos nulos, então as raízes da equação não podem ser todas reais. Olha só, o que ele está dizendo? Que se o A e o B não são nulos, eles são números reais, como o caso desse aqui, tá? Se a equação é desse tipo, ó, tem o x à quarta, não tem o x à terceira, não tem o x ao quadrado, e o de x e o independente são números reais. Ele está dizendo, se uma equação for desse tipo, onde o A e B não são nulos, são números reais, quer dizer que vai ter raízes imaginárias. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu olhasse isso aqui, eu ia falar, opa, vai ter raízes imaginárias. Tá vendo? Ele está dizendo, não podem ser todas reais. Se não pode ser todas reais, quer dizer que tem raiz imaginária. Então, o que ele quer que eu mostre é que se eu olhasse ali, depois de eu provar isso aqui, ele diz que se eu olhar alguma coisa desse tipo, eu falo, opa, tem raízes imaginárias. Certo? Como é que eu vou mostrar isso? Então, olha só. Se a equação é desse tipo, né? Ou seja, ela é do tipo assim, ó, x à quarta mais
0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais um número real x mais um número real igual a zero. Se a equação é desse tipo, tá? Eu concluo que a soma das raízes é igual a zero. Só, como assim a soma das raízes é igual a zero? Porque olha só, né? Pelas relações de Girardi, como o coeficiente do x ao cubo é zero, a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3 mais x4, é igual a menos o zero sobre 1. Menos 0 é zero. Sobre 1 dá zero. Tá vendo? Bom, se o coeficiente do x ao quadrado é zero, né, uma equação do quarto igual ao coeficiente de x ao quadrado é zero, então, pelas relações de Girardi, ele está dizendo o seguinte, que x1, x2 mais x1, x3 mais x1, x4 mais x2, x3 mais x2, x4 mais x3, x4 é igual a quê? A esse coeficiente dividido por esse. Bom, 0 dividido por 1, 0. Tá? Pelas relações de Girardi, quando esse e esse são zero, então ele está dizendo isso aqui. Certo? Bom, mas eu ainda não consegui provar. O que isso daqui vai me ajudar a provar? Exatamente. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer x1 mais x2 mais x3 mais x4 elevado ao quadrado. Tá? Por quê? Porque quando eu pegar esse aqui e elevar ao quadrado, vai aparecer uma coisa muito interessante aqui. Ó. Vai aparecer o quê? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado mais duas vezes x1, x2 mais x1, x3 mais x1, x4 mais x2, x3 mais x2, x4 mais x3, x4. Vai aparecer isso aqui, ó. Certo? Aí você fala, nossa, como é que você sabe que vai aparecer isso aí? Primeiro porque eu já fiz uma vez e acabei decorando, tá? Mas é fácil mostrar, quer ver? Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Vou considerar isso aqui uma coisa só. Então vai ser a mais b elevado ao quadrado. Ou seja, a mais b ao quadrado é o quadrado do a mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é x2 mais x3 mais x4, mais o quadrado disso aqui, certo? Só que o quadrado disso aqui eu vou considerar de novo a mais b. Isso aqui agora é o b. Ó. Então, isso aqui ao quadrado vai ser o quadrado de a mais b. Então, o quadrado de a vai ser o quê? Mais x2 ao quadrado, mais duas vezes x2 vezes o b, que é x3 mais x4, mais o quadrado do segundo, que é isso aqui. Mais o quadrado disso aqui é o quê? x3 ao quadrado, mais duas vezes x3 vezes x4, mais x4 ao quadrado. Pronto. Só aplicando o produto notável eu cheguei nisso aqui, ó. Tá? Então, veja, x1, x2, x3, x4 ao quadrado, tá aqui, ó. x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, x4 ao quadrado. Beleza. E duas vezes essa soma tá aqui, ó. x1 vezes x2, x1 vezes x3, x1 vezes x4, vezes 2. Então, foi. Ops, não deveria ter riscado lá, deveria ter riscado aqui, mas tá bom. Ué. Aqui, ó, x2, x3, x2, x4. Ó, x2, x3, x2, x4, vezes 2. Beleza. E aqui, x3, x4, tá aqui, vezes 2. Beleza. Tá. Só como é que eu chego... Tá, isso aqui foi só para mostrar isso aqui. Agora, como é que eu provo isso daqui? Então, veja só. Se x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a zero, então isso aqui é zero ao quadrado. E zero ao quadrado é zero. Beleza. Bom... Se x1 vezes x2 é igual a zero, então isso daqui é igual a zero. E 2 vezes 0 é zero. Então tudo isso aqui é zero. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então chegamos à conclusão que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado é igual a zero. Certo? Bom, mas para essa soma de quadrados ser igual a zero, tá? O x1, x2, x3, x4 não pode ser número real. Por quê? Porque o número real elevado ao quadrado vai dar maior que zero. A não ser que ele próprio seja zero, né? Se o x1 for zero, x2 for zero, x3 for zero, x4 for zero, daí isso aqui dá zero ao quadrado, zero ao quadrado, zero ao quadrado, zero ao quadrado, mais tudo zero, dá zero. Beleza. Mas se eles não forem zero, isso daqui dá positivo, isso daqui dá positivo, isso aqui dá positivo, isso aqui dá positivo. E soma de números positivos nunca vai ser zero. Entendeu?
Então quer dizer que ou dois dessas raízes vão ter que ser imaginárias. Por quê? Porque o número imaginário elevado ao quadrado, por exemplo, ó, i ao quadrado dá o quê? Dá menos 1. Então o número imaginário ao quadrado pode dar negativo. Entendeu? Então se todas as raízes não forem zero, que é o caso em que isso aqui é zero, isso aqui é zero, todas as raízes é zero, né? X elevado a 4 é igual a zero, quer dizer que é 0, 0, vezes 0, vezes 0, dá zero. Então todas as raízes são zero. Mas, se isso daqui não for zero, vai aparecer uma coisa assim. E se aparecer uma coisa assim, quer dizer que x1, x2, x3, x4, dois deles vão ter que ser imaginários, para que isso daqui ao quadrado dê número negativo e que a soma dê zero. Porque se tudo isso aqui for real, a soma, né, números reais ao quadrado somados não vai dar zero. Tá? Entenderam? Então ele diz assim, ó, mostre que se A e B são números reais e não são nulos, como o caso desse aqui, então, peraí, quando eu olhasse isso aqui, eu falar, opa, tem raízes imaginárias. Por quê? Porque as raízes, a soma dos quadrados das raízes vai ser zero. Tá? A soma dos quadrados dessas raízes vai ser zero. Por quê? Porque o coeficiente do x ao cubo é zero e o coeficiente x ao quadrado é zero. Então, se esses dois é zero, então quer dizer que a soma das raízes vai ter que ser zero. Se as raízes forem todas reais, isso aqui não vai ser zero. Então quer dizer que vai ter que ter duas raízes imaginárias. Entenderam? É isso daqui que prova. Isso daqui que prova que vão existir raízes imaginárias. Tá? Como é que eu escreveria isso aqui, né? Como é que eu poderia escrever isso aqui? Então se x1, x2, x3 e x4 for diferente de zero e vou escrever de uma forma simplificada, pertencente aos reais, tá? Então x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado é diferente de zero. E, portanto, elas não podem, isso daqui não pode ser, tá? Para que isso aqui ocorra, isso daqui não pode acontecer, tá? Ó, se isso, então isso, tá? E daí? Se o contrário disso ocorre, então isso daqui não ocorre. Então, se isso ocorre, então isso aqui não ocorre. Eles não pertencem todos aos reais, tá? Isso aqui é lógica, né? Assim, ó. Se P, então Q. Tá? Isso é equivalente a dizer se, né? Ó, é equivalente a dizer não que, então não P. É equivalente, ó. Isso aqui é equivalente. Então eu só coloquei o se aqui em grau. Ó, se P, então Q. É equivalente a dizer se não Q, então não P. Entendeu? Ó, se isso, então isso. Mas isso acontece. Bom, então se isso acontece, então isso daqui não acontece. Entendeu? Se isso daqui não acontece, então isso aqui também não acontece. E essa é a prova. Beleza? Bom, você ficou com alguma dúvida? Por favor, vai aqui nos comentários e põe ali a sua dúvida que eu terei o prazer de auxiliar você para entender isso aqui. Mesmo que você faça, pô, eu não entendi essa questão lógica. Tudo bem. Escreve ali nos comentários que eu coloco para você, eu explico para você. Se for necessário, eu faço um vídeo, tá? Mas se você teve dúvida em qualquer parte da resolução, por favor, questione aqui nos comentários que eu explico para você. E isso é um bom sinal, porque a dúvida quer dizer que você está a um passo de entender, certo? Quem não tem dúvida é porque não entendeu nada ou entendeu tudo, tá? Então, ter dúvidas é bom, vai aqui e põe sua dúvida. Não esqueça, antes de ir embora, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá? Verifique se você está inscrito, verifique se o sininho está acionado. E não esquece de dar uma olhada na playlist aqui, que está completa, completinha, equações polinomiais completa, tá bom? Agora eu só acrescento questões extras. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.